porque você não emprega só o engenheiro, você emprega o arquiteto, você emprega o economista, Tinha projeto de tudo, projeto executivo, tudo, Fazer obra com qualidade, com preço, com funcionalidade, respeitando as leis e as normas técnicas, eu acho que isso é o básico, é o padrão. O que é legal da ERJ hoje é que a gente carrega sempre a verdade. A nossa Sim. luta é com a verdade. Bom, olá, ouvintes. Estamos iniciando aqui, tá? O ERJcast. É uma inovação nossa, tá? A partir dos... Fizemos 50 anos, dia 25 de junho desse ano. Então, estamos desenvolvendo uma nova forma de ter esse contato com vocês, ouvintes. Então, é o ERJcast e o programa é A Voz da Engenharia. Dentro dessa Voz da Engenharia, temos hoje aqui 4 associados. Eu vou fazer a apresentação, pequena apresentação. Hoje o tema é 50 anos da ERJ, o legado ao futuro. Então, Ícaro Moreno, sou professor, sou engenheiro civil, fui gestão pública, né? Funcionário público, e hoje eu sou presidente da ERJ, Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, tá? E esse debate aqui nosso hoje é um debate técnico, exclusivamente técnico, onde que as pessoas podem ter a liberdade de falar, pluralidade do momento que está acontecendo, transparência, e a gente dialogar para tirar conceitos, tirar proveito de toda essa problemática que a gente vê não só no Rio de Janeiro, como no país, tá? Citar um exemplo, 51% das obras do governo federal estão paradas hoje. Dessas 51%, 70% está na área de saúde e na área de educação. Então, a questão é grave. Então, esses debates são fundamental para nós, tá? Eu vou começar por aqui. O Ronaldo Haddad, engenheiro civil, diretor-presidente da Irmãos Haddad, construtora Irmãos Haddad, e vice-presidente do Conselho da ERJ. Haddad, você, nesse período aí, recentemente, você fez uma obra extraordinária. Você transformou, né, aquele galpão, né, no Parque Olímpico, é o Galpão 3, né? Arena 3 se transformou em uma escola com sustentabilidade, com climatização, com acústica, enfim, pegando dentro da ODS, quarta ODS, né? Que é Educação Sustentável. Francis, eu não preciso nem falar, o professor Francis é o nosso engenheiro, assim, ícone do país, tá? Francis, obrigado por você estar aqui. Para mim é uma satisfação, para nós toda é uma satisfação. E, bom, hoje é presidente do Clube de Engenharia do Brasil, fundador da Geomecânica, professor em várias faculdades, coordenador de engenharia e hoje presidente emérito do Conselho da ERJ. Então, obrigado por você estar aqui, Francis, com a gente aqui. Vai ser muito interessante esse debate com você. Nosso Vinícius, engenheiro civil também, tá? Vinícius que tem coordenador, diretor-presidente da Dimensional Engenharia. Ele é também, Vinícius vice-presidente da Sinduscom, do Rio de Janeiro, e membro do Conselho de Administração da CEBIC, tá? Tem uma relação muito grande em São Paulo, estive lá com ele recentemente, com os engenheiros do município de São Paulo, com a CEBIC, enfim, tem uma relação muito boa. E recentemente não, ele tem o foco do Vinícius, da Dimensional, é um foco, várias obras, tá? E o foco no ESG. ESG, sustentabilidade. Hoje no mundo, a sustentabilidade, a gestão de ESG, Environment, Social e Governance, é o caminho de todas as empresas, e ele está bem adiantado nisso, recebendo prêmios, elogios em toda parte. É um prazer estar aqui, Vinícius, com você. Obrigado, presidente. E o Jefferson Paes de Figueiredo. Jefferson é diretor-presidente, tá, da Darwin Engenharia. A Darwin, ao longo de toda a caminhada dela, pelo menos grande parte, foi na área de saneamento. A área de saneamento é fundamental para o país, a parte lida com saúde, com bem-estar. Então, essa área de saneamento foi fundamental para nós todos, tá? Tendo em vista as apresentações, eu vou passar aqui
começar a fazer algumas perguntas. Francis, bom, o tema hoje é o legado e o futuro. Então, dentro do legado, desses 50 anos, quer dizer, né, no estado do Rio de Janeiro, principalmente destacando o município, fizemos muitas coisas. Quer dizer, a ERJ participou de muitas obras, estradas, contenções de encosta. Eu acho que a GeoRio foi criada nesse período. GeoRio, que é uma grande empresa do município, né? Sobre encostas, tendo em vista o problema climático aí. Então, dentro desse contexto do passado, fala um pouco aí, nossa participação nesse passado. Bom, eu estou na ERJ praticamente alguns anos depois da sua criação, né? Eu entrei na ERJ, a minha empresa inicialmente era uma especialista em geotecnia e depois se transformou numa empresa de engenharia civil, né? E aí eu fui convidado pelo então ex-presidente Bacoiser, né? Ricardo Bacoiser, da Carioca Né? Engenharia, Isso. para me candidatar a presidente da ERJ. Mas eu achei que eu não devia entrar como presidente, né? Então, meu primeiro cargo foi ser vice-presidente da ERJ e depois eu fui candidato único para ser presidente da ERJ. E aí eu tive a oportunidade de ver e trabalhar para a ERJ crescer. Primeiro, eu sugeri a mudança do nome. Antigamente, o AERJ era a Associação de Empreiteiros do Estado do Rio de Janeiro. E eu propus, e foi aprovado pelo Conselho, havia uma diretoria e um conselho, né? A ERJ passou a se chamar, com a mesma sigla, AEERJ, e a sugestão que eu dei foi chamar Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, tirar o Estado, Associação de Empresas do Rio de Janeiro, Isso, com a mesma sigla ERJ, para abarcar o nome Empresas de Engenharia, eu acho que ele é muito mais amplo e muito mais significativo. O nome empreiteiro, erradamente, tinha uma má designação. Sim. Então, isso foi aprovado, houve uma resistência, porque o nome empreiteiros também é tradicional dos que conhecem a verdadeira função, mas acabou que decidimos fazer isso. E a ERJ sempre trabalhou para aprimorar, ajudar as empresas a aprimorar a sua qualidade de serviço, que esse é o interesse maior da verdadeira empresa de engenharia, né? Nós criamos cursos de atualização de engenharia, né? Para os engenheiros civis. Isso foi muito bem recebido. A ERJ se interessou por isso. Nós tínhamos o nosso auditório lotado, conseguimos mudar a sede. Nós tínhamos uma sala, né? Um conjunto de salas na Avenida Presidente Vargas e mudamos para um edifício remodelado ali no centro, na Graça Aranha, né? Pegamos um andar e o andar de cima, né? Muito E bom. fizemos lá um ambiente de entrosamento, né? E procuramos, além dessa aula, quer dizer, os funcionários públicos, os professores universitários davam aulas. E o próprio empreiteiro era uma empresa ajudando a outra a se desenvolver. Cada empresa Perfeito. cedia seus especialistas para dar aula para as demais empresas. Quer dizer, isso foi um sentido do objetivo maior da ERJ. Isso dominou muito o interesse da ERJ. E eu criei também uma ligação positiva entre os engenheiros das empresas de engenharia e os engenheiros da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, e convidava essas pessoas para fazer uma exposição sobre o assunto do interesse deles, e havia debates, troca de interesses. Isso. Nós criamos um almoço também, era uma palestra durante o almoço, né? Isso foi muito interessante, durante muitos anos nós fizemos isso. Parece que os empreiteiros e as empresas de engenharia acharam bom esse tipo de gestão, e aí o meu mandato foi alterado de 2, o mandato da presidência foi alterado de 2 para 3 anos, e tirou uma cláusula que só podia ser reeleito 1 ano. Então eu fui presidente da ERJ durante 6 anos. 6 mandatos.
se não me engano. 6 vezes 3, 18, né? Quer dizer, o primeiro mandato meu já foi aumentado de 2 para 3. Isso me deu muita satisfação. Comecei a deixar a minha empresa ser comandada pelos ex-alunos, né? Ter novos presidentes, novos vice-presidentes, diretores, e eu passei para o conselho de administração da minha empresa para sobrar mais tempo para eu dar à ERJ. Quer dizer, eu não ganho salário, nunca ganhei salário pela ERJ, mas ganhava pela satisfação de trabalhar para as empresas de engenharia, porque não há, eu tenho uma frase que eu digo e está sendo repetida aí: não há desenvolvimento de uma nação sem engenharia. Um Perfeito. país não pode prescindir da engenharia. Até os avanços da medicina, elas são devidas à Engenharia. engenharia, né? Os métodos de intervenção, exames clínicos. Eu estou só dando um exemplo para não falar demais, né? Que eu falo demais, tem que me cortar. Essa integração eu acho fundamental. Essa Fundamental. integração, hoje, por exemplo, é um pouco difícil. Integração entre as empresas e o governo. Quer dizer, os engenheiros do Estado e do município, até porque o Estado, por exemplo, eu soube agora, não tem 100 engenheiros no Estado. Então está muito deficiente. Essa integração, eu acho que... Acho não, ela leva a qualidade. A qualidade. Qualidade da obra, qualidade. E quem usufrui disso é a sociedade, de uma forma geral. Sem dúvida. E unir também ao sistema Confea, CREA, né? Quer dizer, esse é um sistema... Eu já fui presidente interino e também me candidatei aí para ser presidente da ERJ, que quiseram. Esse é um entrosamento também importante. Desculpe, do CREA. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que também é importante esse entrosamento. Eu acho que tem muita coisa para dar e de ambos os lados. E o que eu agora gostaria de fazer pelo Clube de Engenharia, unir a ERJ ao Sindicato dos Engenheiros, que é o SENGE, o FICENGE, o SENGE é do Rio de Janeiro, o FICENGE é nacional. Os interesses, não existe esse negócio da empresa ser contra o engenheiro. O sindicato do engenheiro tem que defender o engenheiro. Tem que defender, sim, se ele estiver sendo prejudicado. Mas eu acho que as empresas de engenharia, as notáveis empresas de engenharia, têm também interesse nos seus engenheiros. Elas educam o engenheiro, porque você não emprega só engenheiro. Você emprega o arquiteto, você emprega o economista, você emprega o administrador de empresa, você emprega os técnicos de nível médio, e você emprega, isso é que tem um aspecto social mais importante, você emprega a mão de obra não especializada, certo? O cara que muitas vezes não sabe nem ler e escrever. E nós, empreiteiros, em grandes obras, que isso está faltando, depois eu vou falar dos aspectos negativos, com grandes obras, nós, empreiteiros, encerrávamos os expedientes às 4 horas da tarde, os empregados tomavam banho, os analfabetos, né, no sentido da palavra, não é ofensivo dizer que é analfabeto. Não estudaram, tiveram a oportunidade de estudar. Eles tomavam o banho dele, a gente oferecia um lanche e depois ensinávamos a ler e escrever. Maravilha. E além disso, os técnicos que sabiam escrever ou não, eles eram educados tecnicamente dentro das empresas. Quer dizer, o cara entrava como servente, analfabeto ou não, e virava concreteiro, virava eletricista, aprendendo na prática da engenharia. E as empresas matriculavam em cursos técnicos quando eles começaram a existir. E também fizeram engenharia. Eu tenho pessoas dentro da minha empresa que entraram como operadores de obra, né? E são engenheiros. Eu tenho um que já faleceu hoje, né? A minha empresa tem 53 anos, ele já faleceu, mas ele fez um curso de engenharia noturno. Ótimo, de França. Isso é comum nas empresas de engenharia. Eu estou dando o meu exemplo, que eu conheço, mas estou dando ele não pela minha empresa para fazer propaganda de mim, para dizer que isso é uma prática normal no meio das empresas de engenharia. Perfeito. Jefferson, como é que você vê? Dá uma opinião sobre o que o Francis colocou agora. Eu acho excelente aí essa colocação da capacitação. No fundo, isso tudo é uma capacitação, né? Porque essa integração se capacita, porque tem diálogo, tem debate. Como é que você acha disso? Como é que você vê também a ERJ no passado, né? Como é que a ERJ... Primeiro, vamos lá. Há uma parte para fazer reconhecimento do trabalho do Francis. Esse longo tempo dentro da ERJ. Eu entrei na ERJ no início da Darwin,
o chamamento do Francis. Acho que naquela época eu e Brise, né? É verdade. Lá se vão 30 e bordoada de ano, e durante esse tempo todo, Francis sempre nessa linha que ele colocou aí, um lutador, se dedicava às causas comuns, muita galhardia, com muito empenho, sempre elegante, sempre conciliador para que as coisas acontecessem. Muito obrigado aí pelo É o teu coração que é conhecimento grande. Em público. que você me deu. O papel da ERJ O nesses papel da 50 ERJ anos. é o Isso. seguinte: não tem nada dentro dessa cidade, praticamente nada de obras públicas não tenha sido feita por um associado. Tem. As boas e as ruins também. Foi feito por nossos associados. Era muito dinâmico o relacionamento entre as empresas. E a rigor, se você olhar, se não são tantas assim, né? Você praticamente conhece todo mundo. Qual empresa é essa, fulano? Tá, era o engenheiro tal que saiu. A Dimensional acabou abrindo uma empresa. Então, tudo que foi feito aqui dentro, a ERJ estava colocando trabalho que se desenvolveu com muito afinco naquela época. Era uma época também mais que a gente tinha muito mais associado e você tinha mais recurso para fazer treinamento, como o Francis falou. E hoje, ao longo desse tempo, 50 anos não são pouca porcaria. Quem é que uma empresa com 50 anos, igual do Francis, a ERJ, 50 anos, uma associação que gerenciava interesses comuns e interesses diversos também. Todos nós somos concorrentes. Eu entro numa licitação que está o Ronaldo, o irmão Haddad, ou a Dimensional, e a ERJ foi um ponto de convergência entre os engenheiros e as suas direções, essas coisas que tem muito experiência a dar e a continuar contribuindo para a engenharia. Em particular, nós estamos falando aqui antes, por exemplo, planejamento, né? Todas essas linhas que vocês veem aí, amarela, lilás, laranja, vermelha, isso é um projeto de 1965, do Carlos Lacerda, com o urbanista grego lá, o Constantino Alfredo Agache. Não, Constantino Diak. Foi um grego. Sim. Foi antes, então. Foi um grego, o Agache é depois. E você hoje, o que tem? Tem umas ideias. O prefeito acabou de lançar agora o plano para os próximos 3 anos. É muito curto. E aí as coisas começam a deteriorar, você vai perdendo o processo. Foram abandonados nesse período aí, vamos dizer, em 1990, houve um desmanche dos projetos no Brasil. Se projetava, tinha grandes empresas de projeto, e que isso foi desmontado de uma hora para outra, com o intuito de corrigir alguns problemas que precisavam ser corrigidos, porque estavam com custos excessivos, foi destruído. E a partir daí você começa a perder o rumo, ao ponto de hoje você licita a vaga ideia. Em amarelo, ainda que tinha um projeto estrutural pensado lá em 1965, o orçamento daquilo é um desastre. Está com concessão até hoje. Pois é. E o processo licita, foi gasto dinheiro, conseguiu fazer, é outra coisa difícil, mas sem nenhum planejamento para que pudesse todo mundo se preparar para isso. Né? Então, acho que a nossa engenharia, já aí agora me remetendo um pouco puro, só um parênteses, eu sou do tempo em que não tinha engenheiro, Francis também, para tocar as obras. Um sistema de micro-ondas de telefonia do centro para o sudeste, ou para o norte, por 3 engenheiros. 3 engenheiros que montaram esse troço. Um deles era o meu cunhado, 2 engenheiros da Embratel, um engenheiro japonês, com a Danec, para montar as coisas. Eu nunca tive um engenheiro. Eu comecei como estagiário e não tinha engenheiro para ser meu chefe. Era um processo
muito grandioso. Esse processo estourou em 1982 e eu vi engenheiros, ótimos engenheiros, tendo que dirigir táxi, tendo que vender queijo na feira para poder sobreviver. De lá para cá, eu só vi esse assunto ir por madeira abaixo. E o planejamento foi jogado no lixo. Você não tem uma licitação, um projeto legal. Tinha projeto de tudo, projeto executivo. Tudo. Como é que ia colocar tomada na parede. Nesse nível. Então, nós estamos brincando de fazer engenharia, estamos mexendo com uma parte sensível, estamos vendo aí a nossa profissão de engenheiro não ser valorizada, estamos vendo botarem faculdades. Tem gente que sai lá dentro e sabe calcular a área de um triângulo. É isso que estão levando a nossa engenharia. Formando gente sem capacidade, inundando o mercado. Quando inunda o mercado, o que é que faz? O preço, remuneração dos competentes também vai para baixo. Vai para baixo. Precisa mudar Tá certo. Tá bom. esse acesso. Ó, Eu acho que Perfeito, Jefferson. A tua Pra colocação. acho que é o trabalho que a ERJ pode desenvolver, pode trabalhar junto com órgãos públicos, com as universidades, a gente se juntar e falar, vamos ajeitar isso aqui. Bom, vamos lá para o Vinícius. Vinícius, olhando aí para os desafios atuais, tanto na nova legislação de licitação, como foi falado pelo Jefferson, foi falado pelo Francis, também aí tem um contexto geral, né? Sustentabilidade, inovações, inteligência artificial. Quer dizer, o mundo está uma metamorfose, né? Está uma modificação. Quer dizer, a velocidade das tecnologias é uma velocidade monstruosa, velocidade de internet. Então, dentro desse desafio, como é que você vê aí a ERJ pela frente? Como é que a gente vê essa engenharia pela frente? Já que você está dentro dessa área, sua empresa já está na sustentabilidade, recebendo prêmio e avançando aí nessa linha. Não, primeiro, bem, antes de mais nada, só fazer um pequeno ajuste no currículo aí, que na verdade eu sou diretor operacional da Dimensional. Ah, Nosso diretor-presidente é o Carlos Brise, meu pai, um beijo pro Brisão. E, pô, dizer que falar depois dessas caras todas é muito difícil, né, o Ícaro? Assim, eu me lembro, acho que eu posso falar um pouquinho da história também, porque assim, eu me lembro, sou muito grato por ter podido conviver com esses profissionais e essas pessoas nesse nível que estão aqui. Então, você tem aí o Dr. Francis, desde que eu me lembro por gente, né, não é nem por engenheiro, né, por gente, o Dr. Francis já era presidente da ERJ, sempre abriu as portas para mim, eu desde moleque, pô, frequentei as reuniões técnicas, fiz curso na ERJ, e sei lá, dos 16 anos de idade, e participando, e sempre o Dr. Francis abriu as portas, sempre me aceitou nas reuniões, nos cursos, nas palestras, em tudo que tinha lá. Também Dr. Jefferson, primeira vez que eu pisei na SEDAI, 25 anos atrás, o Dr. Jefferson já estava lá. Então... Era o porteiro. tá certo. O Ronaldo, que pô, é um craque aí dessa nova geração, nosso vice-presidente, com muito mérito e muito orgulho de poder conviver, ilustre tricolor também, que nem eu. E você, né, Ícaro, que eu acho que é uma referência aí também na engenharia. Me lembro da primeira vez que profissionalmente a gente trabalhou, acho que com certeza eles têm muito mais histórias aí de ter lidado contigo, mas acho que a primeira vez que a gente ganhou uma obra que eu lidei contigo foi em 2005 ou 2006, você era presidente da Serla ainda. Então, assim, prazer estar aqui. Obrigado, Quero querido. dizer que é um prazer poder estar nessa mesa. Segundo, e aí falando um pouquinho, acho que do futuro, né, Isso. da engenharia, o que esperar, eu acho que, como já foi dito, né, assim, a gente tem fazer obra com qualidade, com preço, com funcionalidade, respeitando as leis e as normas técnicas, eu acho que isso é o básico, é o padrão que a gente tem que ter para qualquer empresa de engenharia, para qualquer obra, seja ela pública ou privada, ou uma incorporação imobiliária. E aí, qual é o plus? O que eu acho que a gente está vendo para frente, o que a gente acredita? A gente acredita que o empresário da construção civil, ele tem que ter uma visão de resiliência, de integridade, de inovação e responsabilidade social e ambiental. Esse é o plus, esse é o que a gente vai
agregar, eu acho, cada vez mais daqui para frente. Resiliência, porque, assim, o que se a gente começar a falar aqui, o que não vai faltar, né? Vai ter que ter 3 podcasts só para falar de problema. E problema setorial, não é? Fora os problemas. Superação também. Que vai, então, eu tô colocando essa na conta da resiliência, né? Que é você poder ser espremido numa força e voltar ao estado anterior, né? Então, porque a gente tem essa questão da quantidade de problema que a gente tem que lidar, eu acho que isso não é exclusivo do nosso setor, mas o nosso setor acho que tem umas especificidades também, umas complexidades muito maiores. E o nosso empresário, a gente tem que lidar com um setor que é cíclico, e ele é cíclico e aí não vem uma síndrome de vira-lata, né? Eu tive uma reunião pela Câmara Brasileira, uma associação internacional dos construtores de casa, Housing Association, IHA, e onde foi dito pelos canadenses, pelos britânicos, pelos japoneses, e é cíclico lá também. A construção civil é cíclico lá também. Por quê? Porque a gente depende de taxa de juros, de economia, de poder aqui. Tudo isso, capacidade de investimento dos países, projetos de longo prazo. Então, a gente tem um problema que é estrutural, que não é só nosso, no nosso setor, que é essa rotatividade dos investimentos, onde hora é alto, hora é baixo, hora você tem uma equipe aí de centenas de engenheiros, hora você tem que reduzir e enxugar seu quadro por falta de negócio. E aí, com isso, né, o presidente Francis, é difícil da gente estar treinando, capacitando e mantendo essa equipe treinada e capacitada. Então, essa dificuldade da resiliência, da gente manter a equipe treinada, capacitada e as empresas treinadas e capacitadas ao longo do tempo, num mercado cíclico com essa quantidade de problema, e que todo dia a gente acorda tem um problema novo e inesperado, eu acho que a primeira capacidade é a resiliência. Isso não vai mudar, a gente tem que trabalhar para melhorar, mas isso não vai mudar. Segundo, que eu falei, é integridade, né? Fala um pouco com a ESG, com a parte de governança, né? Isso. Eu acho que sempre que eu posso palestrar sobre ESG, eu falo que o G é a base de tudo, a governança é a base de tudo. E boa parte da governança, o que é a governança? São os métodos e procedimentos que você estabelece para poder ter toda a métrica, evidenciamento e acompanhamento das ações para que toda a empresa esteja alinhada com os princípios e com as diretrizes da alta direção. Quando a gente fala de integridade e compliance, não é só anticorrupção, antissuborno, né? A gente está falando de fazer, basicamente, quando eu dei uma palestra sobre ESG, aí estava na presença do ministro André Mendonça, do STF, aí depois ele resumiu. Ministro, resumindo tudo que você falou aqui em meia hora, isso que você falou sobre governança de ESG é o seguinte, é fazer o que é certo da maneira certa. Então, assim, parece simples, mas é difícil pra caramba. É muito difícil. No contexto atual, então... Quando ele fala de integridade, não é só a integridade, gente. De suborno é o básico. Assim, é você cumprir contratos, você cumprir leis, você cumprir normas ambientais, tudo isso tá ali. Normas também da engenharia. Norma da engenharia. Qualidade tudo isso norma. tá dentro do compliance da integridade. Perfeito. Né? Inovação, é o que você falou, acho que a gente está num mundo em constante mudança. Você tem mudança desde de formas de projetar até formas de construir, passando por formas de gerenciar e toda a parte de dados também. Né? Então, assim, tudo isso é muito novo, é muito dinâmico. De quantos anos existe um smartphone? 10 anos? 10 anos, 10 anos. No máximo. 10 anos. Eu me lembro em meu casamento em 2013 de ter BlackBerry ainda. Então assim, a gente tem aí um smartphone de 10 anos que mudou o mundo. Né? E essa capacidade de dados. Então, agora a inteligência artificial é uma outra fase. É o outro boom. E aí na engenharia você tem os métodos construtivos, e você tem esse método de gerenciamento de dados. Método construtivo é algo que demora um pouco mais, tem um processo de maturação um pouco maior para a gente poder absorver, porque a gente tem toda a parte de normatização, né? Nosso setor é muito regulado e regulamentado. Mas então acho que a capacidade dos empresários, das empresas que tem que ter, nosso como entidade de classe, associações, é a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. É o que a gente quer, porque a gente vai estar reaprendendo o tempo inteiro. Então, a gente não sabe, eu não sei como é que vai ser. Eu dei uma entrevista outro dia para perguntar como é que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos que você projeta. Eu falei, cara, eu não faço a mínima ideia. Mas eu sei o seguinte, que a gente vai estar trabalhando muito para estar na vanguarda da engenharia e da inovação tecnológica na engenharia. É isso que a gente vai estar fazendo. Então, assim, mas como você projeta isso? Você vê com uma inteligência artificial que ontem, 2 anos atrás, ninguém sabia o que era, não mexia direito. Hoje, todo mundo aqui está a robotização, de alguma forma. A industrialização da construção, a robotização, tudo isso aí. Então, assim, acho que essa parte
de inovação, a gente tem que ter essa dinâmica de aprender, desaprender, reaprender e estar todo dia aprendendo. Isso vai ser um processo contínuo. E a responsabilidade social e ambiental acho que tem que cada vez mais tomado aí um protagonismo dentro da sociedade, não é dentro das empresas. A gente tem uma nova geração de clientes, de consumidores, de stakeholders no geral, e vai vir cobrando isso, né? Alguém hoje, algum filho de vocês aí compra uma camisa que veio da China ou veio de outro lugar onde não foi respeitado as normas trabalhistas, onde, pô, algum país que tenha trabalho escravo, ninguém vai comprar uma camisa disso. E fora a responsabilidade toda, você tem aí um dano de imagem, né? Hoje o dano de imagem é uma das coisas mais graves que você pode ter, é o cancelamento, né? O cancelamento da empresa. Só que isso cancela desde da tua conta no Instagram, vai cancelar até o teu empréstimo bancário. Se você tem um problema ambiental numa obra, qual a gravidade? Você tem um problema ambiental, um problema social. Então, quando a gente fala de ESG, e eu acho que é importante a gente deixar isso claro, né? Primeira coisa é você cumprir as leis, cumprir as normas e ter o evidenciamento documental dessa história toda. Aí depois que você cumpre tudo, tá com tudo ajeitado, aí você pode pensar em dar o passo à frente. Aí quais são os passos à frente? Aí você tá nas melhores práticas, você tá falando de inventário de carbono, descarbonização, aí você começa a aderir para as agendas mais positivas e propositivas. Mas o básico do ESG é você cumprir lei e norma e ter o evidenciamento e a estrutura para poder demonstrar e funcionar isso tudo. A gente tem grandes desafios. Muito grande, né? muito grande. Grandes desafios, mas com grandes desafios vem grandes oportunidades, né? Enquanto choram, tem gente vendendo lenço, né? E sem desafio, sem desafio você não cresce, né? A gente sem tem desafio a não gente cresce. tem que estar na ponta de vender lenço, né? E desafio, tem uma frase do Ayrton Senna que eu adoro, né? Que fala o seguinte, na adversidade, uns desistem e outros batem recorde. Então, ele adorava bater recorde na chuva. Então, acho que eu acho que a gente tem a adversidade, tem desafio. Implantar uma agenda dessa, quando você fala que as empresas estão preocupadas, né, no dia de amanhã, né, que você não tem uma de hoje, né, da janta de hoje, é difícil você, claro, tá implementando essa agenda, não é fácil, mas também quem está pensando em médio e longo prazo, isso daí vai ser algo obrigatório. Quando a gente falava de inventário de carbono há 5 anos atrás, que a gente faz desde 2020, né? Inventário de carbono, pô, é um negócio que você fala, pô, tô maluco. Tá gastando energia, tá gastando dinheiro. Agora já tem... Começou o financiamento. E já tem lei, né? Você já tem lei obrigando a empresa acima de determinada emissão, quantidade de emissão, que tem que inventariar. Não é mais opcional. Então, quer dizer, eu acho que isso cada vez mais vai vir se tornando financiamento, mais rígido. Sim, não, você tem a ponta. Acho que hoje ainda é um diferencial. Hoje você ainda tem algumas facilidades para você poder para as empresas que se destacam nas boas práticas, mas daqui a pouco vai vir o martelo da taxação, vai vir o martelo da obrigação legal. Então, assim, quem não tiver preparado para isso, e fora o mercado consumidor, né? Essa nova geração que eu estava falando, que não compra uma camisa que vem de um lugar, de um país que pode ter um trabalho escravo, daqui a pouco ela não vai comprar um apartamento de uma empresa que não construiu dessa forma. O próprio governo, né, que é o maior indutor das políticas públicas através das compras, né, que nós todos fazemos parte das compras públicas também, ele vai passar a induzir isso por esse caminho cada vez mais. Então, acho que quem sai na frente tá ganhando. Muito bom, Vinícius. Ótimo. O Francis queria dar uma palavrinha. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo isso que você falou. Eu acho que é indispensável para que as empresas acompanhem esse desenvolvimento que não tem o que discordar. Agora, para isso, o governo não pode obrigar concorrência com menor preço. Ela tem que dar o melhor preço, porque o melhor preço é aquele que permite você fazer isso. A Petrobras do passado e atual, nós estamos com essa presidenta voltando à grande Petrobras do passado, ela quer se livrar do menor preço, porque ela quer serviço de qualidade. Então, hoje, o poder público não pode exigir o menor preço. É uma questão de cultura também, Francis. Que propicie tudo isso que ele falou e que você explicou também, que é indispensável. Tá certo. Pô, presidente, acho que você tá certíssimo. A gente perdeu aí uma grande oportunidade nessa discussão da nova legislação, né, da 1433, onde a gente tentou, né, de entidades e
convencer isso, mas realmente a cultura do menor preço de forma absoluta e a crítica, ela é uma cultura que faz muito mal, eu acho que para o país e para os nossos investimentos. A lei de médio e longo define critério 25% de máximo de desconto, mas os tribunais estão avançando nisso, principalmente o Até comida. TCU. Até a comida, quando você vai comprar, às vezes a melhor fruta do mesmo tipo não é a mais barata. É óbvio, é a mais isso aí. barata. Não, Se só você está numa situação que lhe permite contratar a mais cara, que é a melhor, a mais cara é a melhor. Petrobras respondeu por cerca de 60%, 65% do faturamento da minha empresa. Quando a Petrobras passou a exigir o preço mais baixo, eu desisti. Porque... E entrei para não mandar embora bom empregado, porque eu distribuo lucro com os empregados. Quando eu licitei, eu combinei dentro da empresa da gente entrar com preço de custo, não ganhar lucro, para não dividir, mas entrar com preço de custo. E o que aconteceu? Eu tirava sexto, oitavo lugar. Perdeu. Não era segundo lugar. Eu perdi no lá teu embaixo. Custo, no custo. Quer dizer, o empreiteiro, você vai dizer, mas por que o empreiteiro está fazendo isso? Tem gente que não é empreiteiro que disputa, né? Eu tenho que dizer isso aqui. Tem engenheiro que vende a sua responsabilidade técnica para empresas que não são de engenheiros. Vocês veem essa calamidade, esses acidentes que acontecem, e aí vem o dinheiro e o cara contrata uma empresa de transportes. Ela nem engenheiro tem e ela executa a obra. Nós vimos isso aqui no estado do Rio de Janeiro, lá em Petrópolis. A empresa que veio nem engenheiro tinha para ganhar de presente a execução da obra. Não fizeram uma licitação e nem tampouco contrataram em nível emergencial empresas especializadas nisso. Nós temos muitas aqui no Rio de Janeiro. É um desafio enorme. Eu acho que a gente tem que unir. Repito o que eu falei aqui antes de começar a reunião. É reunir o Sindicato das Empresas de Engenharia, que é a ERJ, é uma associação, é um sindicato. Eu até registraria a ERJ como sindicato. Esse era um sonho meu que eu nunca consegui executar. Como sindicato? A ERJ ser também uma CAERJ, que é o Sindicato das Empresas de Engenharia. Boa colocação aí. Então, se dava as mãos para o SENGE e pegava os CEBICs nacionais, o Sinicom, e pegava o Sinduscom, pegava também o FICENGE, que é o Sindicato Nacional dos Engenheiros, quer dizer, patrão e empregado, empresa e engenheiros juntos para trabalhar em cima disso. E o Clube de Engenharia, que é um órgão nacional fundado em 1880. Ele não é o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, ele é o Clube de Engenharia do Brasil. Eu já mudei até a sigla. Eu coloquei exatamente isso, Clube do Brasil. de Engenharia do Brasil. A sigla não é CE mais, é SEB. O Clube de Engenharia pode aglutinar essas entidades e o Sistema Confé-CREA também para acabar com esse negócio de preço baixo. Isso daqui está chamando a obra para baixo. Eu fiz um discurso de posse nessa minha eleição, meu terceiro mandato do Clube de Engenharia. A presidenta da Petrobras se fez representar pela diretora técnica, porque morreu alguém da família dela, e leu o discurso dela. Quando eu falei sobre isso de melhor preço e não menor preço, ela veio me procurar, nós precisamos disso, porque o cara entra com preço baixo, depois vem ajoelhado pedindo para fazer uma rescisão amigável. Isso daí me faz perder meses, e perder meses significa milhões sendo perdidos. Francis, a questão do quando entrou o Ministério Público, eu não estou criticando aqui o Ministério Público e os tribunais de contas, aí realmente começou a complicar muito, porque eles não têm essa visão e o governo ele fica amarrado, na verdade fica amarrado. Um funcionário público que, dentro da legislação atual, que dá uma vencedora, uma empresa que deu mais desconto do que uma segunda, e sai no dia seguinte no jornal. Sai no dia seguinte, primeira página. O cara dá 40% de desconto, a outra dá 10%. Essa de 10% estudou, se capacitou, tem todo o instrumento e tal, e vai. Aí ele tem uma de 40%, que é por aí que você falou. Nós estamos buscando, através do PL que nós fizemos, nós, a associação, de critérios objetivos para essa análise da licitação. Temos que ter critérios objetivos, critérios mais sérios, para você poder
chegar a esse caminho. E lutar contra Deixa eu isso. só falar um pouquinho aqui, um pouquinho o Haddad, hein, Ronaldo? Você tá aí? Acho que esse tema vai ser bom, mas é bom deixar deixa o Ronaldo falar um primeiro, pouquinho. eu também tenho Isso. umas contribuições para esse tema, o presidente. Perfeito, ótimo. Tem umas pro seu lá. Ótimo. Vamos lá. Ronaldo, sobre essa questão da mão de obra da engenharia, dos engenheiros, né? Se formavam aí, pelo que eu andei lendo, eram 3 mil engenheiros por ano no estado do Rio de Janeiro. Hoje está se formando 1.500, quiçá 1.500, tá? E, então, começar por esse problema. Por que está acontecendo isso, tá? Tem a questão também do salarial, a questão de outras alternativas no mercado, né? TI, e abriram-se novos caminhos. Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, pô, me sinto lisonjeado de estar com 4 feras aí da engenharia, da gestão. Eu te agradeço. O Dr. Franz sempre foi uma referência, antes mesmo até de conhecê-lo. Sempre foi. Pô, Vinícius, amigo aí, não tem nem o que falar. É o cara da atualidade, é o cara que eu tô sempre me apoiando, ligando. Perfeito. Dr. Jefferson, sempre também ouvi falar antes de conhecê-lo. Pô, meu pai sempre... Aliás, aproveitar o gancho do Vinícius e também fazer uma correção. Sou diretor superintendente da Irmãos Haddad, mas meu pai vai ser sempre meu guru, presidente, Perfeito. meu livro, meu consultor. É que vocês substituíram eles, aí eu aqui coloquei. Não, no caso, acho que é pior, porque é o mesmo nome. São 2 filhos de 2 grandes empresas aí. Então, acabei. Mas vocês assumiram, pelo menos. Não. Mas eles estão, exatamente, claro. Acho que é importante pra gente, né? Não, cabe o registro, acho que é importante pra gente, pra ele, não tem a menor dúvida. História. E a história, eles estão aí na história. É isso. E Ícaro, pô, tomei muito puxão de orelha dele no início lá. A fera da gestão pública. E não conhecia até então um cara sério e competente dentro da gestão pública. Obrigado, Kim. E agora tá aqui com a gente. Olha, eu tenho que falar no maior desafio que eu já encarei. Eu já fui presidente de 4 empresas, o maior desafio é a ERJ. Por isso até que cada dia me animo mais, pelo desafio. Exatamente o que o Vinícius falou ali. É um desafio. Como é que essa ERJ no futuro, como é que nesse mundo de problema, nesse mundo de inovação, nesse mundo que está... como é que ela se posiciona? Como é que nós vamos nos posicionar? E a gente está tirando a vários lados, ampliando ela, mas ela tem que ter um norte para esse processo. Tem que ter um plano diretor, tem que ter uma estratégia. Essa aqui esse aqui é um dos assuntos desse aqui, os ouvintes, não é fácil. O Vinícius acabou de falar, qual é o futuro daqui a 1 mês? Se eu penso assim, se eu ficar em casa, machucado por uns 6 meses, e não puder ver o celular, quando eu voltar na rua, é outro mundo. Uma informação que durava 20 anos, 30 anos, por exemplo, a televisão demorou 50 anos para universalizar. 70% da população mundial estão na internet. 70%. Então você imagina, 7 bilhões de pessoas estão no mesmo canal. Você vê, o mundo hoje está dentro de um canal, 70% da população mundial dando opinião. Então, essa questão da mão de obra aí é um fator fundamental. Queria que você expressasse um pouco mais e aí, falar sobre... Também não posso deixar de citar o Dr. Brise, né, que é o presidente do conselho aí, que a ERJ, o Dr. Francis criou de um tempo para cá, o presidente executivo, e separou do conselho, onde o presidente é o Dr. Espero Brise. que ele esteja aqui em setembro. Eu tenho chamado para ele, mas ele não gosta muito aí de... Mas em setembro a ideia é fazer sobre aí a questão da mobilidade. Espero que ele venha. Vamos lançar a campanha Vem Brisão. Isso! Boa, vem Brisão. E eu acabei aí, tô vice-presidente do conselho. Não, mas tá ótimo. Cheguei a falar um pouquinho do que eles falaram, acho que é difícil até, mas vou complementar. Eu cheguei na ERJ com o Luiz Fernando Reis, que é um guru para mim também, espetacular, saudoso Luiz Fernando Reis. E ele primeiro criou, não sei se o Vinícius vai lembrar, o Conselho Jovem, e nós participávamos já. Uma base, foi um aprendizado danado pra gente. O Rodrigo, que hoje é conselheiro, participava também. E a gente veio caminhando e, num certo momento, ele nos chamou para integrar a chapa do conselho. Do conselho. Um aprendizado danado. E pegando um gancho no que as 3 feras que o Ícaro colocou, eu acho que o incomum disso tudo, que eu pude perceber na fala de vocês, do papel da ERJ, no macro,
é manter as empresas boas vivas. O grande desafio, diante disso tudo que vocês colocaram, é tentar contribuir para que as empresas... Muito bem levantado. Porque hoje a ERJ, o que a ERJ cobra? Contrato, não é mais nada, só os direitos básicos do empreiteiro, do empresário. É o que a gente vem mais cobrando dos nossos clientes. A gente não quer mais nada além do que cumpra-se o contrato. A empresa hoje, o gestor, como é que ele consegue organizar a empresa dele, fazer um trabalho de governança sem... Eu sei que tem vários departamentos, vários setores importantes, mas um mínimo de planejamento financeiro. Você não sabe nem se você vai receber o pagamento de amanhã. Então, Conseguir emitir a nota. Emitir. Você não tem um Tem isso empenho. também. Você não tem um empenho de uma etapa, de um mês da obra. Isso tudo, Isso aí cara, quando uma empresa boa, quando ela faz um orçamento para entrar na licitação, o cara que ganhou com 40%, ela entra no custo. Não tem como não entrar no custo de um orçamento isso. Então, eu acho que o que a gente vem batendo muito lá, né, Ícaro? Infelizmente, já não é tanto a parte técnica, dando apoio à parte jurídica, principalmente às empresas menores, tentando certificá-las, tentando mostrar a importância do compliance, que não passa só pelo antissuborno, pela corrupção, vai muito além disso, como o Vinícius colocou, e que influencia diretamente nisso tudo, na sobrevivência. Então, eu enxergo dessa maneira. Sempre, toda vez que a gente está discutindo a ERJ, como manter as empresas vivas. E aí entra tudo que vocês colocaram muitíssimo. Se a gente for falar um pouco da lei nova, a gente pode levantar aqui diversos pontos polêmicos dela. A gente está falando da execuibilidade acima dos 25%, mas a gente entende que a maioria das obras não tem essa margem de 25%, nem de 25%. Já é um quarto da obra. Pois é, então assim, se tivesse, acho que a gente trabalhava aqui uns 3 anos, né? E ia para casa, né? Então... No BDI, normalmente, o lucro está previsto ali entre 4% e 7%, no máximo. Quando você trabalha... Mas falando no BDI padrão. BDI padronizado pelo TCU, pelo TCE. Sobre custo, não é sobre o valor de venda. Sobre custo, não é sobre venda, O não. imposto é sobre o valor de venda, né? E que a sociedade e até os nossos colaboradores pouco sabem, quando a gente trabalha muito bem, de maneira séria, recebendo em dia, deixa ali 3% líquido. E você pode perguntar a qualquer empresa que está conseguindo sobreviver, é isso. E aí, quando passa dos 25%, ainda tem a questão da execuibilidade, e não tem nenhum padrão também para isso, fica na mão do gestor, do pregoeiro, e ele faz o que bem entende. E o gestor sério, Ícaro, passando pelo que você falou, como existe essa caça às bruxas no Ministério Público do Tribunal de Contas, ele fica receoso, o cara sério de tentar levar para o lado do melhor preço e não do menor preço. Muito difícil. Tomando essa direção e falando agora do futuro da ERJ, que passa pela inteligência artificial, que passa pela nova tecnologia, que passa pelo carbono, como o Vinícius falou, que já é uma realidade, e foram pioneiros nisso aí, carbono neutro, parabéns, né, de mencionar mais uma vez. A ERJ também se preocupa com isso, e a gente vem tomando lá todas as porque a sobrevivência das empresas, antes ou junto, tem a sobrevivência da ERJ. Exatamente. Porque não é fácil sobreviver à ERJ. Não é fácil. É um caminho difícil, porque o espírito associativo que tem que fortalecer, eu sinto muita falta desculpa te interromper, sinto muita falta do retaguarda, o espírito associativo. Então, ontem teve uma palestra boa, 45 assinaram, tal, eu abri, mas aí tinha 12, 13 pessoas lá, 13 empresas. Não, 13 é menos. Só uma nossa empresa tinha 6 engenheiros lá. Então, eu sinto isso. O Francis, colocou isso no almoço que teve no Clube de Engenharia, e é uma verdade. A gente não sente, tem que ter o espírito associativo. Quer dizer, eu sei que tem a disputa, mas... o problema do espírito associativo que eu vejo, eu participo de várias associações e entidades de classe. Primeiro é o seguinte, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer ajudar a encher a forminha.
Então, assim, todo mundo abre a geladeira e fala, cadê o meu gelo? Não tem gelo. Mas ninguém enche a forminha, né? Depois que usa o gelo. Então é o problema que a gente tem. Isso no Rio de Janeiro eu acho que é piorado. E assim, a entidade de classe, as pessoas têm que entender que é o seguinte, é um retorno à sociedade e um investimento de médio e longo prazo. Nenhuma entidade de classe, né, na maioria dos casos, é claro que você pode ter alguma questão ali mais urgente, mas na maioria dos casos, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está plantando aqui, com o melhor preço e tal, a batalha do melhor preço é uma batalha que já vem de décadas e vai demorar mais umas décadas. Assim, Juntar, aqui, união. o que eu costumo falar de entidade de classe é o seguinte, é igual previdência. A gente está trabalhando lá para frente. E a maioria das pessoas, infelizmente, gosta de fazer trade no mercado de ação, para ganhar um dinheirinho todo dia ali, vende ação, compra ação, ganha um dinheirinho e é muito imediatista. Então, acho que e no Rio de Janeiro a gente sente que é um pouquinho pior. No Brasil inteiro não é fácil, mas no Rio de Janeiro é um pouquinho pior. Então, a gente tem esse desafio de ver que as empresas e as pessoas têm que dedicar uma parcela do tempo delas para ajudar a construir um ambiente de mercado o melhor. exemplo do Francis, Não, aí esse da daí é época um lá para exemplo trás. que tinha que ganhar Foi o isso, prêmio já Nobel foi aí isso, já foi esse exemplo. Fechando a pergunta que você fez, a gente que movimenta, tudo faz parte da engenharia. Se você pegar, a gente está aqui, o prédio está construído, a mesa está aqui colocada, e como o doutor Francis disse, as empresas, nós da construção civil, a gente emprega quem mais precisa, pô. É tangível, A gente né? ajuda na É violência, tangível, cara. né? Tangível. A gente tira o cara da violência. O cara que está, de repente, numa obra nossa, está deixando de roubar um filho nosso. Falando sobre isso, um dos melhores bombeiros que trabalham na minha empresa, ele é egresso, é uma penitenciária. O cara matou um famoso 20 anos atrás. O cara é o exemplo de trabalhador, de dedicação, de colocação. Então, isso cai na conta nossa aqui. Você imagine, mas, caramba, eu vou botar na minha empresa um cara que matou uma outra pessoa, mas esse camarada se regenerou ao longo do tempo e acho que a prisão foi uma coisa que acabou educando ele, que é uma coisa rara, ele está na nossa conta. Está na nossa conta levar isso. Bacana depoimento. Bem legal isso. Muito bom, muito bem colocado. É um negócio, e são centenas, milhares por aí. Deixa eu voltar um pouquinho para trás, só para pegar uns ganchos, que foi passando alguns ganchos aqui. Mas a ERJ tem uma outra coisa também muito sensacional. Originalmente, os empreiteiros dedicavam mesmo às suas empresas, aí isso avançou depois por um camarada mais acadêmico, que apesar de ter uma empresa, ele tinha um pensamento mais social, mais abrangente, que foi o Francis. E depois veio o presidente do Sinicom, antigo presidente do Sinicom, a ser o nosso presidente. Eu, quando olhei aquilo, falei, mas aqui tudo, um monte de empresa média e pequena, vai ser difícil mudar a canal, né? Enxergar de outro jeito. O outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Meu amigo Ícaro. Estivemos no México junto. Pois é, conheci o Ícaro no México, nós fomos numa missão lá, ficamos 9 dias, né? Sim. Aí conversa pra cá, conversa pra lá. Ícaro representava a administração pública, duro. E eu, empreiteiro, tinha muitos empreiteiros, outros construtores, porque era negócio para ver o que o México fazia naquela época com uma habitação. Isso, habitação. E, na realidade, o México fechava 800 mil contratos de financiamento de causa por ano e nós não financiávamos 100 mil. É verdade. 100 mil. E nós fomos lá, vamos ver como é que os caras constroem. Tudo que eu vi de construção lá, em 1982 eu tinha feito um lato senso na USP e já vi toda. Por que eles faziam aquilo e nós não conseguimos fazer igual aqui? Por um problema de velocidade de financiamento. O cara já ia comprar o imóvel num lançamento com a carta de crédito na mão, igual ao consórcio. Essa é a grande diferença. Foi. E de dinheiro, cada vez que a gente abria a boca, quanto tinha de dinheiro no fundo de garantia para financiar o imóvel,
Eu ficava olhando, se lembra lá naquele BBVA? É. O cara falou, você tá um maluco. Eram uns números astronômicos e a gente não Tinha realizava. E passou uns 3 ou 4 dias e alguém falou para ele que eu era empreiteiro. Meio brabo pra cima de mim. Você é empreiteiro, eu não gosto de empreiteiro. Agora você se lascou. Porque já conheceu. Agora também estou gostando de você. Então, foi lá. E Ícaro também conseguiu fazer essa mudança. Então, a ERJ conseguiu, com a sua grandeza, motivar a pessoas de outras matizes de pensamento a incorporar e vir trabalhar como o Ícaro está fazendo. É um desafio você raciocinar a vida toda como do governo. órgão público e falar assim, agora, o gestor público, e agora eu tenho que raciocinar como um presidente de uma entidade de engenharia, de empreiteiro, conhecer os problemas. Ele provavelmente, caramba, nunca tive ideia de tinha tanta dificuldade. Deveria ter feito um ano de passagem pela ERJ. O choque vai bem, faz rápido. E a outra, pegando uma carona aqui no futuro, incentivo do Brise e a dedicação de início, ela sempre esteve na frente de processos, qualidade. Isso é importante para dimensionar. A história dela inteirinha, ela... Vocês têm tanta prateleira lá para botar os prêmios que vocês ganharam. Merecedor. Tá porque... tudo em nuvem agora, né? Os prêmios, e avança. Eu estou ouvindo ele falar aqui em gerência de carbono. Eu gerencio muito o carbono do lixo que produzo lá no escritório. E o mercado para frente. Você hoje tem investimentos que atrás de investimentos tem um grupo financeiro que põe dinheiro. Está focado no dinheiro. Raciocínio é dinheiro. Mas um único acidentezinho, mínimo que seja, que vai manchar a imagem daquela empresa, significa perda de milhões de dólares na Bolsa. Lá em São Paulo, com a privatização da Sabesp, então a Equatorial. E por trás tem um monte de grupos para botar dinheiro ali na história. Teve um acidente lá em Ubatuba, do lado da nossa obra lá, de uma outra empreiteira, tradicionalíssima, a Sabesp. É uma boa piada. Arrisca, né? Você vê, tomar conta de segurança do trabalho. Os caras com todo o escoramento lá, com tudo, um terreno muito arenoso, pouca coesão, foi até botar o tubo lá, matou 2. E 3 dias depois matou outros 2. Simplesmente as empresas foram expulsas da Sabesp. Cancelaram todos os contratos dela. Todos, sem exceção. O nível de exigência que está sendo feito nas empresas que têm privadas de financiamento é enorme. Questão da qualidade. Ô, Francis, segurança do trabalho, a Petrobras é fichinha. Coisa de maluco. O cara quer saber o ASO, se está integrado na obra, se não está. Chega, vamos dizer, tem nível assim, você tem um canteiro que aglutina 4, 5 obras. Aí o fiscal, que ainda... faz o seguinte, Jefferson, não dá uma travada nesse lado aqui, ataca essa outra área aqui, que a gente está precisando resolver um assunto. Sabe? Aí chega o SMS, quando vai passando... Não, você não pode ir, você não está integrado a essa nova obra. Você não entra. Não entra. Verdade. Você não descarrega um caminhão, se copiar. Então, não vai enfrentar. Sem preço. Sem preço. Sem preço, sem estrutura. Os procedimentos que Vinícius. Brise, tá. Benevide. Não tem o Brise? É Benevide. É porque Brise é o nome do meio, na verdade, do meu. É Benevides, que é o nome de família. É o nome de família. Parece que é simples fazer, não é, porque você implanta o procedimento, depois você tem que ter uma estrutura enorme de acompanhamento desse procedimento, senão em 2 minutos ele vira pó. É um departamento para isso. Um departamento firme,
gasta muita energia dentro desse troço. Uma das coisas que eu transformei a empresa em SA foi para forçar essa barra do procedimento, deixar de ser muito pessoal. Uma evolução que Brise já começou há muito tempo. É muito difícil e é custoso. E você está do lado de cá disputando essa coisa de maluco. E aí você fala, mas os tribunais de contas exigem. Tá bom, acho que a gerência dentro desse processo das empresas, da política, você desestrutura aquela coisa toda e vira um compadrio. E depois, como você, com todos esses insucessos, por exemplo, falou 51% das obras paradas, porque começou torto, saiu torto, não planejaram nada, tinha uma série. E as coisas vão acabando. As coisas vão acabando. E para um gestor público falar assim, não, eu vou dar obra para a Irmãos Haddad, que ela tem todos esses procedimentos, tem todas essas exigências, ou mais ainda, pô, isso aqui é tão específico que é importante eu ter esse diferencial da dimensional. Isso no privado você ainda encontra quem pague. No público, e como é que nós vamos fazer isso? É isso aí. Eu acho que essa é uma inversão, pensamento que a gente tem que ter. Perfeito. Inclusive, Francis, eu acho que você tem uma oportunidade muito grande para que a gente mude um pouco a forma como os nossos antigos parceiros de idade estão dentro dessas associações de engenheiros. Eles não têm muito essa percepção dessa necessidade, dessa violência de mudança. E a gente se escora, não é aqui crítica nenhuma sua, pelo amor de Deus, mas com uma visão para a gente virar a chave para o futuro, de muito saudosismo que se fazia no passado, a defesa da engenharia nacional. A gente tem que fazer isso, mas como é que vamos fazer a defesa da engenharia nacional? Um modelo horroroso desse, de desincentivo. Você hoje está tendo desincentivo à inovação e criatividade se você arrumar um processo novo para executar dentro da sua obra. Dificuldade enorme. Aí vem o Tribunal de Contas e fala assim, olha, Pode. é proibido inovar. Se está escrito aí que você vai usar o seu preço para usar a forma de madeira com 3 usos, não me vem aqui com chapa metálica, porque eu quero me apropriar da sua criatividade pela produção. Isso é coisa para maluco. A engenharia, os nossos engenheiros, as nossas associações, têm que brigar muito com isso, Francis, porque a inovação é constante. Porque os processos, se a gente for olhar como se constrói, certas obras muito mais especiais, mas ela não é muito diferente dos romanos. São os equipamentos da história. E porque a forma, a inovação, a produtividade, ela tem que ser incentivada. E a nossa engenharia precisa ir para isso. A gente fala muito em defesa da engenharia nacional, e quando a gente se escondeu atrás de proteção de mercado. Porra, não se desenvolve se protegendo. Não deixa entrar, porque aqui eu... Para não acabar. Para não acabar. É. Então, por isso que a gente está todo enrolado. O Brasil deixou de se programar, planejar há muitos anos. Na verdade, hoje acho que o nosso mercado é tão complexo. Eu acho que a gente, se esse discurso vinha de alguma defesa de mercado, ele não precisou nem ser levado à vera, porque as empresas que a gente tem, que vêm de fora e tenta atuar no nosso segmento, eu não vi nenhuma ficar muito tempo, não, claro, porque não. como é que você explica? Eu tive um caso desse, de você ter um parceiro estrangeiro, um sócio estrangeiro, que aí fala o seguinte, não, beleza, não, mas e aquele valor lá que a gente estava contando, o reajustamento na planilha? Não, mas o reajuste a gente não está recebendo. Não, mas por que não? Já não fez mais do que um ano aí do contrato? Não está no contrato? Não, está no contrato. Não, mas então, e aí, quando é que paga? Não sei. Por quê? Não, porque o gestor não quer pagar. Aí, mas por que o gestor não quer pagar? Não está no contrato? Tá. Não está na lei? Tá.
mas não vai receber. Não pode contar. Isso aqui é incrível. Então, assim, aí o cara se assusta e nunca mais volta. Vai embora. Então, assim, aí o cara entra aqui, vem o cara da Finlândia com um método construtivo novo, ganha uma obra, acha que vai trocar o bloco de concreto por uma parede pré-fabricada e não vai. Não vai. Então, assim, o nosso próprio sistema defende... Não aceitam mais engenharia. É isso. E o próprio sistema defende a engenharia nacional, mas também não estimula, na verdade, desestimula, como você bem falou, Jéssica. Desestimula a inovação e o desenvolvimento. Claro. É isso. Claro. Pessoal, estamos terminando. Eu queria só os 2 minutos para cada um. Terminou, eu acho. Os 2 minutos para cada um. Só para encerrar esse tema aí. E o pior, e esses preços inexequíveis, é que o cara... Muitos deles dão 40% de desconto e executam a obra. Dão 40% de desconto e depois entram com reequilíbrio econômico-financeiro. Executa a obra, tem que abrir um inquérito para apurar a irregularidade, porque não fecha. Não fecha. Ou o orçamento estava completamente errado, ou alguma coisa está acontecendo. Pessoal, estamos terminando aí, faltam uns 10 minutos, tá? Eu queria que cada um desse uma palavrinha, uns 2 minutos para cada um, e eu dar um encerramento aí. Queria agradecer o convite, acho que foi legal, passou muito rápido, né? Que pena que tá acabando. Aprendi novamente. Mas teremos outros, né? Esse foi o primeiro, a ERJ Cash é o primeiro. Então teremos aí todo mês, ou talvez 2 por mês, vamos ver, estamos pensando. Porque esse debate, nada cresce sem debate, sem aberto como foi aqui, um debate assim, plural, onde todo mundo colocou as questões. Então, o crescimento vem daí. O crescimento vem... Sócrates já falava isso. Sócrates, a dialética é fundamental para crescimento, né? Vai, Francis. Vamos terminar. A gente vai continuar batendo na tecla. O principal objetivo da ERJ é a sobrevivência das empresas, e aí qualificá-las, certificá-las, apresentar, principalmente os nossos menores associados, a realidade hoje, as inovações. E com isso, automaticamente, a gente está valorizando a engenharia. Perfeito. Né? Então, queria agradecer a cada um de vocês, foi muito legal. Mais uma vez aprendi bastante. E é isso. Bom, eu também agradeço o honroso convite. Acho que a reunião foi tão boa que ela precisa ter a segunda, né? Continuação. Aí tem 2, né? Para a gente poder prosseguir. Agora... Eu acho que o estado em que se encontra a engenharia nacional é péssimo, sob todos os aspectos. Nós estamos fazendo projetos sem estudos. Isso é o fim do mundo, é um retrocesso de décadas. Você não pode fazer projetos sem conhecer os estudos geológicos, topográficos, geotécnicos, hidráulicos e hidrológicos, florestais, etc. Obras sem projetos, obras paralisadas, como já foi focado aqui, assistência técnica à obra, ATO, que hoje já existe com essa sigla ATO, mas dessa maneira que está sendo feita, não está havendo assistência técnica adequada à obra, instrumentação e monitoramento de obras, que é fundamental. Isso é uma coisa barata, mas não há preço para você incluir isso. Manutenção das obras executadas também não existe, porque não interessa o poder público gastar dinheiro, embora seja pouco dinheiro de manutenção. Você passa debaixo das grandes cidades, debaixo de viadutos, vendo ferro apodrecido, ninguém faz nada. E aí, diante de tudo isso, que eu acho que todo mundo concorda, no meu entender, eu pergunto, a gente não pode continuar exigindo o menor preço. A gente tem que ir atrás do velho menor preço. A Petrobras, desculpe eu ficar defendendo a Petrobras, ela é exigente, mas paga por aquilo que ela exige. Ela tem um orçamento que ela não publica. Ela pega o orçamento dela, onde tem o preço médio, ela aceita propostas mais ou menos X do projeto médio, do projeto dela. Então, quem entra com o projeto dela menos X ou mais X, não é considerado. Na licitação, ela não coloca o preço. Preço sigiloso. Ela não coloca preço. Coloca. Isso que eu estou dizendo. Preço sigiloso. Sigiloso. O cara não é obrigado a dar desconto no projeto. Como o prefeito aqui do Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome dele, porque todo mundo sabe, ele acabou com o BDI do preço. Como é que você pode acabar com o BDI? Bonificação de despesas indiretas do preço.
Ele obrigou a fazer isso, ele Né? obrigava a dar desconto no No preço BDI, no custo. sem Sem BDI, no custo. Quer dizer, isso é o fim do mundo. Por isso que eu acho que Quem todos os resgatou problemas que a está gente aqui. colocou aqui, que não teve tempo de colocar, a gente leve para esse grupo Perfeito. tratar disso. Perfeito. Inclusive, não empreiteiras só, não só as empreiteiros, como são chamados, tem que levar, porque se interessa ao Brasil. Não há desenvolvimento de uma nação sem engenharia. E não há engenharia de uma nação sem desenvolvimento. Quer Sem dizer, engenheiro. as boas empresas de engenharia estão acabando, porque elas não têm serviço em continuidade para trabalhar na sua qualidade, na responsabilidade social e etc. Bem, Palavrinha final. agradecer essa aula aí de todos vocês, agradecer o É. convite novamente, agradecer a audiência que acompanhou aí esse podcast que pra gente passou rápido, mas 1 hora e tanto de fala aqui. E no mais colocar isso, acho que o futuro da ERJ passa, né, primeiro para a gente engajar mais empresas, mais empresários, para poder ajudar a construir um setor melhor, um setor com um ambiente de negócios onde as empresas corretas, que querem fazer aquilo que é certo, que as empresas competentes tenham um mercado para poder trabalhar, e que a gente tenha aqui, acho que 2 pilares fundamentais, que é segurança pública, falo sobre isso, mas isso aí é mais um podcast, não sei quantas horas aqui, que a gente precisa como empresário. Segurança pública, né? Número 1. Não posso escolher onde é que eu vou fazer obra de acordo com a segurança pública. Eu não posso ter um custo maior de frete por causa da segurança pública. Eu não posso ter material roubado, desviado no caminhão na Avenida Brasil por causa de segurança pública, né? E aí atrasar toda uma obra. E do outro lado, a segurança jurídica, né? Que a segurança jurídica, eu acho que é bastante o que a gente falou aqui, são 2 pressupostos fundamentais para prover segurança jurídica. O que a gente precisa? Previsibilidade e credibilidade. A gente tem que saber o que a gente vai esperar, né? O que esperar? O que esperar quando você assina o contrato? Você está lá escrito. Então, o que eu vou esperar daquilo? E 2 é a credibilidade para quê? Para saber que aquilo que você espera vai acontecer. Então, esse é o básico que a gente precisa para a gente poder se tornar o país do risco, né? A gente tem que ser o país do risco. Porque hoje a gente é o país da incerteza. Completo. O risco, ele é medido, o risco é quantificado, o risco é precificado. Agora, a incerteza não é. A incerteza se uma cláusula contratual vai ser cumprida, se uma lei vai ser cumprida, se a Constituição vai ser cumprida, essa incerteza não é precificável, né? E isso daí, infelizmente, afasta muitos bons empresários competentes e sérios, que são a maioria do nosso mercado, né? Acho que qualquer mercado tem as suas exceções, né? O que vocês falaram mesmo de rede social, que eu acho que reverbera um negócio que aconteceu na China lá. E, infelizmente, o que vende são os maus exemplos. Mas a gente tem uma série de bons exemplos que são a maioria, né? Que são a maioria e que estão construindo esse país. Então, no mais, é dizer que a ERJ, né, pode contar comigo e com a Dimensional para a gente poder construir um Brasil e um Rio de Janeiro mais competente, mais próspero, com mais oportunidades e menos desigualdade. Obrigado, Vinícius. Jefferson, palavrinha final. Rapidinho. Primeiro, agradecer aí o convite. Adorei. Diz o França, vamos fazer outra, porque o papo tá bom. Ver esses meninos, a gente viu crescer. Nós temos que incentivar a ter mais sangue novo para fazer diferente, né? E o que a gente fez até agora, ou o Brasil fez, vou generalizar, nos levou até onde estamos. E é muito claro que se a gente for seguir nesse mesmo caminho, nós vamos fazer assim. Criado um slogan: Brasil é o país do futuro. Hoje eu tenho minhas dúvidas. Se é mesmo. Então, a nossa classe precisa vir para dentro e discutir isso com um olho mais para frente. Não o imediato, a gente sabe, se eu não vender o almoço, eu não pago a janta. Beleza. Mas vê se você quer isso para amanhã também. Não, precisa mudar. Precisa mudar a cabeça. Precisa chegar e falar, como é que eu acabo com isso? Perfeito. E, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Bom, eu que... Todos. Tá bom, Gerson. Parabéns aí pela iniciativa. Não, eu que agradeço a todos. Agradeço de coração mesmo, porque eu acho que é isso. É a união, a junção, quer dizer, agregar. Esse debate aqui foi inspirador.
foi assim, plural, inspirador, colocamos os desafios todos que a engenharia está ocorrendo no país inteiro e exatamente, o Francis colocou bem, todo início de qualquer processo, todo início de qualquer ação, ato, ele tem que ser um princípio nobre, estruturado e nobre esse princípio. Se o princípio não é nobre, uma criança que você começa a dar educação com 15 anos, 10 anos, ele não tem como, ele vai se perder. Então, o princípio de tudo é nobre. E o princípio da engenharia é o projeto. É o projeto que o Francis colocou aqui, que a gente coloca. Então, a legislação permitir que outro dia me perguntaram, um representante até de vulto aqui, o que eu achava de obra comum. Eu olhei para ele e falei, eu entendo que não existe obra comum. Toda obra tem problemas, toda obra tem norma, toda obra, uma simples pintura, ela tem norma, tem diretriz, então não existe, para mim não existe obra comum. E na legislação está bem clara, obra comum falando, quer dizer, uma ata de preços e vai por aí afora, enfim. As mudanças são muitas mudanças culturais, mudanças e tal, mas eu acho que o debate foi ótimo aqui, ótimo, e aproveitando aí, falando os associados para participarem mais dos nossos cursos, palestras, tá? E não só os associados, como as empresas aqui do Rio de Janeiro, participarem mais, que nós vamos fazer todo mês teremos um AERJ final desse. Hoje foi o primeiro episódio, tá? da Voz da Engenharia. A melhor coisa é o casamento Perfeito. do jovem com o velho. Por quê? O velho tem muita coisa para dar, não só nos seus acertos, mas também nos seus erros. O jovem não tem que deixar de conversar com o velho, não é ordens do velho, mas ouvir o velho. E o velho também precisa levar as suas ideias para o jovem, porque o jovem tem energia que ele não tem mais para executar. Isso, para mim, eu tenho praticado e não me arrependo. E recomendo a todos. E temos exemplos aqui na ERJ, né? Para terminar, minhas palavras. Peraí, eu vou completar o que. Mais uma frasezinha dele aí. E o jovem precisa conversar com o velho, questionando o velho. E até fazer florescer uma conversa em que vão sair as experiências, vocês vão passar coisas novas. Então, não deixe de conversar, mas contrapor, instigar nosso raciocínio. A troca vai ser excelente para todos nós. Passo as minhas Só palavras. para terminar, esqueci de colocar, e que eu acho que todo mundo aqui escuta de mim, lá na empresa, escuta o tempo todo. O que é legal da ERJ hoje é que a gente carrega sempre a verdade. A nossa luta é com a verdade. É isso. Eu acredito que pode demorar. O pilar central. Pode demorar um pouco, mas a verdade, cara, ela sempre prevalece. Então eu acho que eu tinha esquecido de colocar isso daqui. Passo as minhas palavras finais, as palavras de vocês todos aí. Obrigado, um abraço.